E para a maior conferência de tecnologia educacional do mundo, parece coisa de outro planeta para um educador brasileiro, né? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou falar para você o quanto que eu gasto e quanto eu me planejo para ir ao ISTE todos os anos. Se você não me conhece, eu sou Roberta Freitas, eu sou educadora, especialista em tecnologias educacionais e informação docente. Desde 2015 eu venho frequentando o ISTE, esse ano foi o meu 10º ISTE, e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês de como eu faço para me planejar, para ir nesse evento, para apresentar, para ser voluntária e para poder diminuir um pouquinho esses custos. Antes de continuar, se você conhece alguém que vai se interessar nesse vídeo, já encaminha para o seu colega, já clica no sininho para se inscrever aqui no canal e receber sempre notificação de quando tiver novos vídeos. Se você não sabe, eu também tenho um blog que eu escrevo semanalmente sobre educação, tecnologias educacionais, e eu tenho uma newsletter semanal com notícias quentíssimas do que anda acontecendo no mundo da educação e inteligência artificial. Eu já contei aqui em outro vídeo que a primeira vez que eu fui a ISTE foi em 2015, desde então eu venho frequentando quase todos os anos. E ano que vem o ISTE vai ser em Boston, no final de junho, de 27 a 30 de junho. Então, se você quer se preparar para também ir nessa conferência, fica aqui que eu vou dar várias dicas interessantes para você de como eu faço o meu planejamento. Primeira coisa importante, o ISTE sempre acontece em alguma cidade dos Estados Unidos. Ele é rotativo, cada ano numa cidade diferente, mas é sempre nos Estados Unidos. Ou seja, você precisa de um passaporte válido e do visto americano, que talvez seja a coisa mais chata e das mais caras de você fazer também. Então, a primeira coisa, se você planeja ir no ano que vem, a primeira coisa é tentar fazer seu passaporte se você não tem e agendar aí o seu visto americano, que são primordiais e que podem levar um tempo. Então, é importante que você já veja isso com antecedência. Se você já tem passaporte, já tem visto, não esquece de verificar a validade. Pelo amor de Deus, não vai deixar para ficar com o visto vencido e descobrir só na hora de viajar, né? A segunda coisa para você começar a se planejar é se você quiser apresentar na conferência. E apresentar o seu trabalho na conferência é uma das formas de você baratear o seu custo, porque a inscrição de presenter ela é bem mais barata do que a inscrição normal. A chamada de trabalhos para o ISTE normalmente sai ali no final de agosto e fica aberta até final de setembro. É um mês certinho para você enviar a sua proposta. Então, fica de olho ali no site do ISTE, que eles sempre avisam quando está aberto, nas redes sociais eles também avisam. E é importante você dedicar um tempo para isso, porque a proposta é longa e se você não escrevê-la muito bem, você não vai passar. E sim, eu já tive minhas propostas negadas e eu sei exatamente por quê. Eu não desenvolvi bem ali um link com os princípios do ISTE, os parâmetros ISTE. Hoje em dia eles pedem também para você conectar com os princípios da aprendizagem transformacional, que são aí frameworks do próprio ISTE. Então eles querem entender como que a gente está integrando isso na nossa sessão, na nossa proposta. Então é importante você dedicar um tempo para conhecer os parâmetros ISTE, conhecer os princípios de aprendizagem transformacional. Mas se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre proposta do ISTE, eu posso fazer um outro vídeo, então me avisa aqui nos comentários que, se for do interesse de vocês, eu faço um outro vídeo só sobre isso. Mas fiquem de olho, porque final de agosto até o fim de setembro é que está aberta essas chamadas para as propostas. E aí você pode baratear um pouquinho o seu custo ali da inscrição. O resultado dessas propostas sai ali no meio de dezembro. Então é quase como um presente de Natal, você fica sabendo se foi aceito ou não, né? Lembrando que sim, gente, eu já tive diversas propostas negadas no ISTE. Isso acontece, são muitas propostas enviadas mesmo, tá? Então, finzinho de dezembro você fica sabendo e ali também início de janeiro começam as inscrições, abrem as inscrições para o ISTE em geral. E aí o que é importante aqui? As inscrições são feitas em lotes, né? Então você tem o preço ali, o Early Bird, o primeiro preço, é o preço mais barato que você vai conseguir. Eu acho que esse preço vai até março, se eu não me engano. E depois os lotes vão aumentando de preço. Se você for apresentar, o preço é único, tá?
e não muda de acordo com os lotes. Então você pode escolher fazer ali um pouco depois. A inscrição de Presenter, infelizmente, não é gratuita, mas ela é um pouco mais da metade do valor da inscrição regular. Então, realmente, vale a pena. E aí é nessa época também, ali para dezembro, janeiro, que eu começo a ver passagem e hospedagem. Pensando ali que a viagem é em junho, né? Normalmente ali 6 meses antes é uma boa época para você começar a monitorar. Hotel, eu já gosto de fazer reserva reembolsável, porque você pode conseguir um outro hotel melhor depois, você pode conseguir um outro preço melhor depois, mas vale a pena você já garantir alguma coisa. E no quesito hospedagem, vale olhar no geral, assim. Eu normalmente reservo pelo Booking, porque eu já reservo por lá há muitos anos. E eu acho que o East oferece no site deles uma plataforma de acomodação, mas eu acho os preços mais caros por ali. Então eu sempre prefiro olhar por fora. Eu já fiquei em hotel, mas eu também já fiquei em hostel. E foram 2 experiências muito boas as 2 vezes que eu fiquei em hostel. Em 2018, eu fiquei no hostel em Chicago. Era um quarto feminino, então era um quarto com mais meninas, mas foi maravilhoso, era um hostel bem bacana. Em 2024, em Denver, eu fiquei de novo num hostel, dessa vez num quarto privativo. O bom de hostel é que você sempre tem uma cozinha, então te ajuda a diminuir os gastos também com alimentação, porque você pode fazer suas refeições ali, eles têm utensílios, tem tudo que você precisa, né? Geladeira, tudo que você precisa para fazer suas refeições de uma forma bem confortável. Mas os hotéis nos Estados Unidos, em sua maioria também, eles têm no quarto pelo menos uma mini geladeira, um micro-ondas e uma cafeteira. Então dá muito bem para você tomar um café da manhã, se o seu hotel não tiver incluído, ter ali alguma coisa para você comer no jantar também e guardar comidinhas para levar ao longo do dia, que eu vou falar disso daqui a pouco. Mas é bom você já começar a ver ali 6 meses antes, já começar a ver, já fazer uma reserva de hotel. E a passagem, essa é a época que eu começo a monitorar os preços. Olho todas as companhias e vou, gente, anotando os preços quase que diariamente, ou pelo menos dia sim, dia não. Porque aí você tem uma noção do que é barato, do que está caro, qual voo está melhor, né? Enfim, você começa a ter uma noção e às vezes o preço baixa muito ou sobe, você vê que é hora de comprar, porque ou baixou muito e está um preço ótimo, ou subiu e a chance é de subir mais. Então é bom você ir acompanhando até para ver, às vezes fim de semana a passagem é mais cara. Se comprar durante a semana é mais barato. Por isso que vale a pena esse monitoramento com antecedência, que aí você consegue o melhor preço. E aqui um pulo do gato, como dizem as inteligências artificiais. Se você for voluntário, existe um tipo de voluntariado que eles chamam de Champion Volunteer, que você faz seu voluntariado de pelo menos 8 horas e você consegue o valor da inscrição de volta. Você consegue fazer a sua application ali, né? Aplicar para ser voluntário na mesma hora que você se inscreve na conferência. E a minha dica é, se inscreve cedo e aplica logo cedo, porque teve um ano que eu apliquei um pouco mais tarde, foi ano passado. Apliquei um pouco mais tarde e eu não consegui ser voluntária e eu fiquei bem chateada. Porque quando você é voluntário, você tem todo o valor da inscrição de volta. Então, é um belo adianto, mesmo sendo a inscrição de Presenter, é um belo adianto e eu já vou falar de números com vocês para vocês entenderem a ordem de grandeza aqui das coisas. Além de você receber a sua inscrição de volta, é uma experiência muito legal de ser voluntário. Então, é uma outra forma de você participar da conferência também e conhecer pessoas ali e ainda sentir que você está ajudando, né? Então, é muito legal e eu super recomendo para quem está querendo ir para o East. Bom, enviou sua proposta, se inscreveu, já tem hotel, já tem hospedagem, já tem voo. Agora é hora de se preparar. Se você vai apresentar, é bom você se preparar com antecedência. Às vezes é uma sessão pré-gravada que você tem que enviar antes, ou às vezes a gente tem materiais para imprimir, tipo poster session. Eu gosto de levar sempre impresso do Brasil. Primeiro porque lá eu não sei onde eu vou conseguir imprimir, eu não sei quanto vai custar, então eu gosto de já sair daqui com todo o meu material prontinho, se eu tiver que imprimir alguma coisa, minhas apresentações, gosto de ter tudo já super organizado, então é bom ali você se organizar com antecedência também, porque ó, tempo voa, quando você vê já está na hora de viajar.
Bom, mas vamos lá, vamos falar de números, né? Que eu sei que com certeza vocês querem falar sobre isso e eu tô com tudo anotado aqui para vocês. Primeira coisa é a inscrição. A inscrição para Presenter, vou falar dos valores desse ano, tá? Custou $385, só que você tem aí $100 também, que é de membership, né? Para você ser membro do ISTE. E, gente, eu acho que vale muito a pena, é uma comunidade muito rica. E além disso, se você paga membership, você tem desconto na anuidade, então basicamente, na anuidade não, na inscrição, então basicamente é o mesmo preço. Então $485 para Presenter. A inscrição no valor normal, a mais barata de todas, $695. É caro. É uma conferência cara, mas eu te garanto que vale cada centavo. Tá? E esse é o primeiro lote, lembrando que esse preço vai aumentando, quanto mais perto você se inscrever, mais caro vai ser. E se você for voluntário por pelo menos 8 horas, você recebe esse dinheiro de volta no cartão de crédito que você pagou, eles te fazem esse estorno. Passagem aérea. Esse ano eu paguei R$5.800 na passagem aérea. Fui de Gol, era bem mais barata que as outras companhias. Recomendo? Não recomendo, mas pelo valor, eu super recomendo. Eu iria de novo se a diferença fosse tão gritante como era esse ano. E 5.800, sendo que eu trouxe uma segunda mala na volta, tá? Então já tem esse valor aí que eu sabia que eu ia para Orlando e ia querer fazer umas comprinhas, então eu já adicionei uma segunda mala para voltar. Hospedagem. Pensando em 6 noites, que dá para você chegar uma noite antes e uma noite depois, eu paguei R$2.500, foi $480. Orlando foi uma hospedagem que eu diria até barata, tá? Em vários lugares a hospedagem acaba sendo mais cara e por isso que eu já optei por hostel e tal. Vale a pena você ver se tem um colega seu querendo ir também para dividir um pouco desses custos, né? Se já dividir custo de hospedagem, já vale bastante a pena, além de você ter uma companhia e vocês poderem se dividir durante a conferência, assistir mais coisa e trocar as anotações. Super recomendo. E aí vamos lá, alimentação. A alimentação vai depender muito do que você gosta aí de comer. A minha recomendação para a conferência e tal, dentro da conferência, no ISTE, não é difícil de comer, tem muitos lugares para você comer normalmente, mas acaba sendo mais caro. Então a minha recomendação é ver se tem algum supermercado perto ali do lugar da conferência ou tenta se hospedar perto de um supermercado. Supermercados nos Estados Unidos normalmente são muito preparados com comidas prontas. Tem salada, tem sanduíche, tem até comida quente, mas para levar é melhor uma coisa gelada, né? Tem muito snack, tem realmente muita coisa e muitas coisas muito gostosas nos mercados. Já compramos, dessa vez a gente comprou uma vez comida japonesa, a gente comprou salada, comprou sanduíche. E aí, gente, por $10 você consegue uma refeição de mercado assim, boa, tá? Por $10. Para comer em fast food, peguei aqui ó, 2 notas fiscais. Chick-fil-A, que é uma rede de sanduíches de frango, um meal, né, uma refeição, $11, que é o sanduíche, batata e uma bebida, né? No Five Guys, por exemplo, o cheeseburger puro é $12, batata 6 e refrigerante 3. É um pouco mais caro, né? Se você for a restaurante mesmo, vai dar uns $30, $40. É caro. Comer em restaurante lá é bem caro. Mas dá para você comer muito bem em supermercado. Então a minha dica é dar uma mapeada, ver onde que tem supermercado por perto que dá para você comer super bem. E aí, fora isso, tem deslocamento, né? Orlando, por exemplo, é uma cidade que a gente andou muito de Uber, porque é tudo muito longe. Mas San Antonio, por exemplo, a gente andava a pé. A gente ficou num hotel que era um pouco longe, mas o hotel tinha uma van que levava a gente até o centro da cidade. Centro da cidade você fazia tudo ali a pé. Outra coisa que o ISTE oferece também é um shuttle. Então eles têm várias linhas de ônibus que passam
não diria toda a cidade, mas dessa vez, por exemplo, que a gente estava mais longe do centro de convenções, tinha um ponto no hotel que era em frente ao nosso, era só atravessar a rua e pegar o ônibusinho. Então, normalmente tem, quando eu fiquei no hostel, em todos os hotéis que eu já fiquei, tinha o Shuttle do East, que eles normalmente têm ali umas 5, 6 linhas diferentes de ônibus que passam pela cidade e que roda, gente, o dia inteiro de East. Os ônibusinhos vão e voltam, então funcionam muito bem, você não precisa gastar com isso. Fora isso, é olhar, né? Olhar ali com antecedência como funciona o transporte público na cidade, se você quiser ir para outros lugares, já olhar quanto custa para ir do aeroporto para o seu hotel, ver que tipo de transporte que tem ali, para você já poder se planejar para isso também. E os últimos custos que tem aqui, que eu recomendo muito, nem todo mundo faz, mas eu recomendo muito, são um seguro viagem. Eu nunca viajo sem o seguro viagem. Eu busco sempre naquelas seguros promo e, enfim, sempre tem ali um desconto e tal. Você consegue um seguro ali por R$100 e poucos, você consegue um seguro viagem decente. E sim, né, um chip para você ter internet no lugar que você for. Eu acho que vale muito a pena. Dessa vez eu peguei um que eu consegui até de graça, o Nubank estava dando de graça um chip. Eu usei, funcionou super bem, mas tem diversas operadoras que oferecem eSIM, que você já instala daqui, chega lá já com internet, e hoje em dia os preços não são tão caros, então eu acho que também vale muito a pena. Então é isso, gente. Esses foram os meus gastos e como eu faço para me planejar? Desde agora eu já começo a me planejar. Nos primeiros ISTs que eu fui, a minha escola, né, a escola que eu trabalhava, bancava essa minha ida e era maravilhoso e incrível. Mas eu acho o IST uma conferência tão boa e tão importante para mim, para o meu aprendizado, para a minha carreira, que desde 2024 eu vou pela minha própria empresa. Então é um investimento meu. E a ideia é já começar a se preparar desde agora. Soma isso tudo aí, quanto deu esse valor? Divide por 12 meses, 10 meses. Quanto que você precisa economizar por mês para você conseguir fazer isso? Se a gente dividir aí por um ano inteiro, fica bem mais suave, né? Suaves prestações. O IST pode até parecer inalcançável, mas eu diria que é uma questão de planejamento. Quanto dinheiro às vezes a gente gasta por aí numa saída num bar, tomando uma cerveja com os amigos, e será que vale a pena? Será que você não quer investir isso na sua carreira? Para mim é um investimento que me traz muito retorno, não só de conhecimento, assim, mas também de trocas culturais, de amizades, de contatos, de networking. É um investimento que vale bastante a pena. Então, o IST Live 2027 vai acontecer em Boston, de 27 a 30 de junho. Eu quero saber quem vai vir nessa também. Me conta aqui nos comentários qual a sua maior barreira. É o custo? É o inglês? É o medo de enviar uma proposta? Me conta aqui se você ficou com alguma dúvida ou quer saber alguma outra coisa que eu não contei ainda aqui nesse vídeo. Dá o seu like aqui, se inscrever no canal para receber notificação dos vídeos, compartilhar esse vídeo com outros educadores que estejam aí interessados também em ir para o IST. E até a próxima!